Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, muito rápidas e objetivas. O senhor, no início, previu que essa pandemia mataria menos que H1N1, correto? Está correto, senador? O senhor errou. Sim. Em outra oportunidade, Vossa Excelência previu que haveriam cerca de 900 mortes durante essa pandemia, correto? Sim. Correto. O senhor errou. O senhor falou, com as informações que tinha à época, que esqueçam as vacinas, que não vai ter vacina, correto? Não, eu não foi bem isso, senador. Eu disse que a epidemia, nenhuma pandemia tinha desenvolvido vacina durante o surto pandêmico. Depois ela tinha desenvolvido. Então, eu não disse para esquecer as vacinas, só disse isso, que a vacina poderia vir depois, porque não dá tempo de desenvolver, pesquisar, desenvolver e produzir numa escala colossal, que precisa de uma vacina dessa, num prazo curto de tempo. Conseguiram fazer isso nessa. É inédito, é a primeira vez na história que se faz isso. Certo, mas o senhor errou também na sua previsão de que não conseguiriam. Quem acertou, hein, senador? Quem é que acertou? Por enquanto, eu estou perguntando. Não, desculpe. Tudo bem. Vamos lá. Depois o senhor também afirmou que não haveria segunda onda no Amazonas, correto? Sim, senhor. Eu disse que era pouco provável. Né? O senhor errou. Sim. A pandemia acabaria entre junho, julho, maio, abril. O senhor também fez essa previsão. Sim. O senhor errou. Sim. Uhum. O senhor acabou de dizer aqui, eu lhe cumprimento pela franqueza, de que que em pandemia não há variantes, porque é muito rápido, não haveria variantes, correto? Nenhuma anterior teve. Tá certo. O senhor errou também. Aqui estão estabelecidos, nesse conjunto de erros, a meu ver, as bases da estratégia que foi adotada pelo governo federal de combate à pandemia. Se colocarmos que o senhor defende outras posições que a maioria dos cientistas não concordam, estão colocadas as bases que orientou a estratégia do governo federal de combate à pandemia. Agora, me preocupa que o senhor continua errando. Ao falar aqui diversas vezes, repetir, que não é importante o isolamento social como a única maneira de mitigar a pandemia, não havendo vacinas, ou mesmo com vacinas, o senhor está novamente errando, porque isso aconteceu no mundo inteiro, é um consenso mundial, consenso aqui, mas o pior que me assusta vindo de um médico, ex-ministro, ex-secretário da Saúde tão bem-sucedido, que nós sabemos que o pico e que a necessidade do distanciamento social, eu não sou médico, mas é questão de bom senso, não é apenas para evitar o número de contaminados, mas de evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde, que não darão conta, como não deram e não estão dando em alguns lugares, de receber todos os contaminados, o que ocasionará mortes, óbitos, intubações, etc. Portanto, me parece que é mais um erro que Vossa Senhoria está cometendo com consequências. Não está na hora, com todo respeito, em função da enorme influência que o senhor tem, que foi aqui demonstrado com o presidente da República e seus seguidores, do senhor parar de dar opinião?
Eu imagino, senador Tasso, que o senhor não quer me censurar, me proibir de opinar como deputado, como parlamentar. Eu vou sempre opinar. Eu vou sempre dizer o que eu acho. Posso estar errado, posso estar certo. Eu procuro me basear em evidências científicas para falar. Eu não falei nada que não fosse baseado em fatos, em trabalhos científicos publicados, em experiências passadas, porque a gente tem que entender o passado para entender o futuro, para onde é que pode ir uma pandemia dessa, né? E com as previsões, senador, realmente, eu acho que os fatos que nós tínhamos na época foram insuficientes para nos fazer prever o tamanho e o surgimento de novas variantes, que não tinha acontecido nas outras pandemias. Essa não é a primeira pandemia, não será a última, nós vamos ter outras no mundo, né, infelizmente, né, e sempre com um rastro de destruição muito grande. O que eu fiz, quando falei sobre a questão do lockdown e da quarentena, eu me baseei em evidências também, né? Primeiro, não tem nenhum trabalho científico publicado mostrando que quarentena e isolamento funciona. Se funcionasse, senador, nós não teríamos a maior parte da mortalidade no ano de 2020 dentro dos asilos de idosos. Pessoas que nunca saíram, não pegaram ônibus, não foram numa loja e acabaram pegando, de alguma maneira, o vírus através dos funcionários e vindo a falecer. Isso aconteceu também em milhões de casas brasileiras, porque metade da população não ficou em isolamento, não pôde ficar em isolamento, mais da metade da força de trabalho brasileira não parou nem um dia de trabalhar, senador. Saiu para trabalhar nas indústrias, na indústria automobilística, saiu para trabalhar em toda a cadeia produtiva do agronegócio, que é 37% dos postos de trabalho no Brasil. Toda a estrutura da saúde não parou nem um dia, toda a estrutura da segurança não parou, dos serviços públicos não parou, da construção civil não parou, né? Isso são dezenas de milhões de brasileiros que não ficaram em isolamento, senadores. Saíram para trabalhar, porque seria um mundo irreal se eles não trabalhassem, né? Então, eu digo que o que os governadores patrocinaram, que foi a quarentena e o lockdown, não funcionou. Porque eles tinham a caneta na mão, eles que decidiram como é que ia ser a estratégia, não foi o presidente. E essa tentativa de botar no colo do presidente toda a responsabilidade não é justa. Se os governadores não têm responsabilidade nenhuma, o que eles fizeram? Então, eu posso lhe dizer que no mundo não funcionou, e os países onde não fizeram isolamento, não fizeram quarentena e não fizeram lockdown, foram os países que têm menos mortalidade. O Japão, a Coreia, a própria China. A China isolou a província de Hubei no início, que foi o foco, era o único lugar do mundo onde tinha o vírus, ela isolou. E a partir dali, a epidemia terminou, são 4 mil mortes na China, 4 mil, senador, 4 mil. E o resto da China funcionou como nunca. Senão a China não teria o crescimento estupendo, recorde, de 18% do PIB durante o ano de 2020. Então, os países, nós ficamos com um discurso para dentro de lockdown e de quarentena que não funciona. Os governadores patrocinaram, prenderam pessoas nas praias, prenderam pessoas sentadas no banco da praça, soldaram as lojas, soldaram a porta de lojas e não funcionou. Está aí São Paulo como exemplo disso. Olha a quantidade de mortes que tem em São Paulo. Olha a quantidade de mortes que tem no Rio Grande do Sul. É isso. Esse argumento eu acabei de ouvir, inclusive, numa fake news que foi colocada no grupo de senadores, de um suposto diretor do Banco Santander, dizendo praticamente que a economia cresceu enormemente, está crescendo enormemente, e que vai crescer muito no ano que vem, portanto, a estratégia que matou 500 mil pessoas valeu a pena. Eu nunca disse. Não, este argumento leva a isso. Não. Todos esses argumentos levam a isso, evidentemente. Não. Agora, eu estou me referindo aqui, longe de mim, censurar, deputado Osmar Terra, mas o que eu estou levantando é a quantidade de erros, de premissas erradas que Vossa Excelência e Vossa Senhoria influenciou o presidente da República para que ele fizesse uma política completamente equivocada e que resultou
em mais de 500 mil, nós estamos ainda subindo o número de mortes. É isso, é a responsabilidade que uma pessoa respeitada, honrada, como o senhor tem, e que, ao fazer esses erros, está causando um dano enorme ao Brasil, à população brasileira e, enfim, causando esse desastre que nós estamos vivendo hoje. É nesse sentido, não é nunca de censurar. Se eu não censuro as maiores bobagens que podem ser ditas, sou contra qualquer tipo de censura. Agora, quando causam mortes e influenciam a política de estratégia de combate à pandemia do governo, eu não estou censurando, eu estou quase que pedindo ao senhor que evite dar essas, pelo menos, precipitadas opiniões, porque essas opiniões que o senhor deu já tinha maioria dos cientistas do mundo dando opiniões diferentes, completamente diferentes. E aqui prevaleceu na política pública de combate à pandemia foi a sua opinião. Outra coisa, eu não respeito, não estou me dirigindo a vossa senhoria, um governante que não assume a responsabilidade do que acontece sobre o seu governo e simplesmente fica jogando a culpa nos outros. Eu fui governador 12 anos e o maior erro que eu vi em outros governadores em determinadas ocasiões é isso não é comigo, isso é com o secretário da Saúde, isso não é comigo, é com o prefeito. Está morrendo gente no município tal, isso não é comigo, é culpa do prefeito. Ou o governante assume a responsabilidade por tudo aquilo grave, sério, que está acontecendo no seu país, ou ele não tem a capacidade psicológica, social, de governar o seu país. É isso que eu queria pedir, com todo respeito e toda a vênia, a deputado Osmar Terra. Muito obrigado. Posso responder? Senador, eu entendo o espírito da sua pergunta. Eu posso dizer o seguinte. Alô? Microfone. Eu entendo o espírito da sua pergunta e lhe respeito muito também. Eu quero dizer que lhe conheço há muito tempo e lhe tenho o maior respeito, né? Então, nós estamos discutindo aqui um tema, o que é importante fazer para salvar vidas. Não é se eu tenho uma convicção ou não. Eu sou um deputado, como 513 deputados. Eu não sou nem ministro mais do governo. Se o presidente dá mais importância para o que eu falo do que para outras pessoas que falam, é uma decisão dele. Se fosse o contrário, se eu tivesse tanto poder, eu já disse isso, eu seria o presidente e ele seria o deputado, né? Ele é uma pessoa que tem discernimento, que sabe, tem instinto político, tem discernimento, tanto é que chegou à presidência da República contra tudo e contra todos, né? E é um líder importante do país, histórico. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, senador, que ninguém acertou nada nessa epidemia. Pergunte para os outros cientistas se eles ousaram fazer alguma previsão e os que ousaram se acertaram alguma coisa. Não acertaram nada. É uma epidemia. O que nós temos, a única que prever, senador, é um exercício de suposição. Tem coisas imponderáveis numa previsão, ainda mais uma previsão de longo prazo, que podem acontecer, como aconteceu com as variantes, né? O que é ciência é se a estratégia funciona ou não funciona. Nós temos 1 ano e meio, quase 1 ano e meio já, de estratégias para enfrentar essa pandemia, montada e conduzida pelos governadores. O presidente não pôde interferir nisso. Isso está claro na decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode interferir. O que o governador decidiu é o que tem que ser feito. Eu vi no meu estado, no Rio Grande do Sul, o governador criar uma política de bandeiras pretas, vermelhas, bandeiras para todo lado e tal, e o Rio Grande do Sul hoje é um recordista de mortes. O Rio Grande do Sul tem mais mortes que 19 estados brasileiros. 19 estados brasileiros, o Rio Grande do Sul, com toda a estrutura que tem, com toda a história que tem na área de saúde pública, uma estrutura melhor que 90% dos estados brasileiros, está tendo uma mortalidade tão alta. Se fosse um estado, um país separado, seria o 3º país do mundo. 3º país do mundo em mortes. Só perdia para o Peru e para a Hungria, né?
Então, alguma coisa está errada na estratégia. Não é por má vontade, nem por maldade do governador, ele está equivocado. 15 segundos. Eu posso falar isso, quer dizer, como deputado e como deputado gaúcho, eu posso falar que o governador está errado. Ou não posso? Então, é isso que eu tenho alegado aqui, que essa questão do isolamento não é consenso. Tem países que não fecharam e que estão muito melhor que os países que fecharam. Veja o caso da Suécia, veja o caso da Coreia, veja o caso de Taiwan, veja o caso do Japão. O Japão não fechou. Olha o Japão, né? As escolas nunca fecharam. Né? O senhor acha justo nós estamos com as escolas fechadas há 300 dias no Brasil? Essas questões que eu tenho me indignado, tenho colocado, porque me prove o contrário, me mostra. Eu tenho 32 avaliações do lockdown e da quarentena publicadas em revistas para lhe expor mostrando que não funciona. Se o senhor achar que tem alguma que me mostre que funciona, que não seja só uma projeção matemática, eu estou disposto a ouvir e a mudar, inclusive muda o que eu estou falando. Eu vou só falar 2 minutos. Evidentemente, eu não sou cientista, não sou médico, mas não faço nenhum levantamento, mas ouço com muito cuidado e leio cientistas e políticas adotadas no mundo inteiro. E sei que a política de isolamento social, a política de não perceber o tal do tratamento precoce como eficaz, do uso de máscaras, enfim, é a política adotada pela grande maioria dos países e dos países com mais alto grau de educação. A Europa inteira, etc. Não vou discutir esses números assim, mas porque é tão claro, é tão óbvio. Agora, tem algumas evidências que eu vejo, por exemplo, que é insistir no erro. Eu ouvi aqui uma intervenção do presidente Omar Aziz, quando Vossa Senhoria falou que teve coronavírus, foi internado, tomou no tratamento inicial a cloroquina, hidroxicloroquina, tomaria de novo, mas foi parar numa UTI com 80% do pulmão comprometido. Isso é uma prova de que não funciona. Essa foi a maior prova que o senhor deu aqui até agora, foi essa. Essa é um fato que o senhor mesmo registrou. Senador, só lhe respondendo, com todo respeito, eu posso lhe dizer o seguinte, o senhor, nessa sua afirmação, o senhor não fala como se processa qualquer pesquisa. As pesquisas são feitas com duplo cego, com randomizadas, comparando grupo controle com grupo que não é controle, e é sempre por estatística, senador. Mesmo o melhor remédio do mundo, o remédio mais eficaz contra uma determinada doença, ele pode não fazer efeito numa determinada pessoa. Em muitas pessoas, é percentual que vale, é a proporção de casos que vale. E é isso que eu tenho dito. Eu talvez, se não tivesse tomado, eu poderia ter morrido, quem sabe, né? Então, isso é uma discussão que a gente tem que fazer, e com o tempo vai se decantar isso, nós vamos poder saber. Estou satisfeito, presidente.